É nossa forma de chamar as pessoas que não conhecem ao Senhor, aquelas que saíram do caminho, ou aquelas que também estão frias na fé, porque isso é uma coisa que é situacional nas nossas vidas. Isso também acontece, né? O esfriamento de fé. Então que nós possamos, neste momento, nessa noite, já abrir o nosso coração, nos preparar, porque o nosso título é como a fonte de água viva, essa fonte que vem diretamente de Deus para o nosso coração. Então permita-se, louve, feche os seus olhos, adore, grite, cante e permita que o Senhor inunde a sua vida com as águas do céu. Aleluia, Jesus. Vem sobre nós com a chuva, faça as águas subirem nesse lugar. Libera o teu rio sem medidas, e vem tuas águas agitar. Vem sobre nós com a chuva, faça as águas subirem nesse lugar. Libera o teu rio sem medidas, vem tuas águas agitar. Pois eu quero nadar no teu rio. Quero beber de tuas águas. Quero nadar no teu rio. Quero beber de tuas águas. Oh, 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 oh. Vem sobre nós, Senhor, vem sobre nós com a chuva. Faça as águas subirem nesse lugar. Libera o teu rio sem medidas, e vem tuas águas agitar. Vem sobre nós, a igreja, vamos lá. Vem sobre nós Com a chuva. Faça as águas subirem nesse lugar. Libera sobre nós. Libera o teu rio sem medidas, E vem tuas águas agitar. Nós queremos, pois eu quero nadar no teu rio. Quero beber de tuas águas. Eu quero nadar no teu rio. Quero beber de tuas águas. Oh, 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 oh. E existem águas que dão nos artelhos. Artelhos, ó, é aqui, ó, na pontinha do pé. Existem águas que dão nos joelhos. E existem águas que dão nos lombos. Mas tem águas mais fundas, eu sei.
Existem águas que dão nos arteiros. Existem águas que dão nos joelhos. Vai subindo, vai subindo. E existem águas que dão nos lombos. Mas tem mais profundo que isso. Mas tem águas mais fundas, eu sei. Oh, 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 Senhor. Aleluia, Jesus. Aplaudam o nome do Rei, aplaudam o nome do Rei. Aleluias. Glórias a Deus. Aleluia, Jesus. Aleluia, Jesus. Os irmãos podem se sentar por um tempinho. Aleluias. Que Deus abençoe a cada um que veio, que pôde estar. Que Deus abençoe aqueles que ainda vão chegar, né? E aqueles que também não puderam, o Senhor conhece. Sem tomar muito tempo, a gente sabe que o tempo ele também não é muito nosso amigo. Aleluia, Jesus. Nós vamos abrir as nossas Bíblias no livro de Jeremias, capítulo 2, versículo 13. Jeremias, capítulo 2, versículo 13. Aleluia, Jesus. Muita alegria nós estarmos aqui falando do Senhor. E vamos continuar até o final. Até o amém nós vamos continuar falando de Deus. Nesse livro aqui de Jeremias, irmãos, capítulo 2, versículo 13, vai nos dizer assim: porque o meu povo fez duas maldades. A mim me deixaram o manancial de águas vivas e cavaram cisternas rotas que não retêm as águas. Aqui vamos destrinchar bem rapidinho, sem tomar tempo, como eu disse. Aqui o Senhor está falando de Israel. O Senhor usou o profeta Jeremias para confrontar Israel, porque Israel, como a gente sabe, por muito tempo foi rebelde e idólatra e desobediente. E aqui o Senhor está usando de forma muito sábia para falar com o povo, através de Jeremias, que o povo fez duas maldades a Deus. A mim me deixaram, ou seja, além de Israel abandonar o Senhor, eles construíram, cavaram cisternas rotas. O que significa isso? Primeira parte do me deixaram. Além de Israel, como se não bastasse Israel largar Deus para adorar outros deuses, para buscar outras coisas, uma vez que Israel era uma terra, um povo prometido do Senhor, que ia herdar uma terra prometida. Mas além deles deixarem o Senhor, eles cavaram cisternas rotas. O que significam cisternas rotas? São cisternas rachadas. O que eram cisternas naquela época? Eles cavavam, que era uma forma, como se fosse uma tecnologia, de armazenar água, porque lá faltava água, era terra seca, era árido, era muito sol. Então, para eles armazenarem água, eles cavavam cisternas, que eram todo mecanismo, não entendo de engenharia, então, engenharia medieval e antiga principalmente, deixa para lá, mas eles cavavam a fim de armazenar aquelas águas. Só que o Senhor ele usa uma estratégia para falar com o povo, que ele diz que eles cavavam cisternas rachadas. Por que significa cisternas rachadas? Uma vez que você pega um balde rachado e você põe água, o que vai acontecer? Vai vazar. Aquela água não vai permanecer. Então, além de o povo largar o Senhor, que era a fonte de águas vivas, Ele é a fonte, eles buscavam outras formas. É esse o exemplo que o Senhor dá. Buscavam outras formas de fonte, de armazenar água rachada. O que significa cisterna rachada? É sem esperança, é fracasso. Sem Deus nós vivemos uma vida de fracasso. Já convido os irmãos a levantar, a ficar de pé. Aleluia, Jesus. E eu quero que você olhe para o irmão que está do seu lado, independente se você conhece ele ou não, e pergunta para ele assim: você quer viver no fracasso? E aí você responde assim: eu não. Aleluia, Jesus. Que nós possamos lembrar dessa palavra. O Senhor é a nossa fonte de água viva. O Senhor é a nossa fonte, como diz, aquele que de mim beber nunca mais terá sede. Amém? Vamos orar para abrir esse culto e em seguida nós já louvamos.
Deus amado Pai, aqui estamos na Tua presença, Senhor, abrindo este culto, Pai, iniciando, Pai, um marco que nós cremos que será para nossas vidas, e a vida de todos aqueles que se dispuserem a estar aqui, dispuserem o seu tempo, o local, para estar aqui nessa casa de oração. Também aqueles que estão nos assistindo. Pai, que neste momento o Senhor possa tocar nossos corações, nos inundando com fonte de águas vivas, a qual nós já falamos. Que nós não deixemos o Senhor, que nós não desobedeçamos, e que se uma vez nós o fizemos, Pai, nós estamos aqui pedindo para voltar aos Teus pés, pois nós reconhecemos, Pai, que todos os nossos esforços foram em vão, que todas as nossas tentativas foram em vão, mas nós não queremos viver no fracasso. Nós queremos viver uma vida contigo, uma vida com abundância e verdade. É assim que nós te pedimos, Senhor, abençoa a cada um, que nos ministre, Pai, nos ensine na noite de hoje, em nome do Senhor Jesus. Amém. Aleluia, Jesus. Existe um rio, Senhor, que flui do Teu grande amor, águas que correm do trono, águas que curam, que limpam. Por onde o rio passar, tudo vai transformar, pois leva a vida do próprio Deus. Este rio está nesse lugar. Quero beber do Teu rio, Senhor. Sacia minha sede, lava o meu interior. Eu quero fluir em Tuas águas. Eu quero beber da Tua fonte, fonte de águas vivas. Tu és a fonte, Senhor. Tu és nossa fonte, Pai. Tu és tudo, tudo, tudo o que precisamos. Existe um rio. Existe um rio, Senhor, que flui do Teu grande amor, Com águas, águas que correm do trono, águas que curam, que limpam. Por onde Ele passar, por onde o rio passar, tudo vai transformar, pois leva a vida do próprio Deus. Este rio está nesse lugar. Quero beber do Teu rio, Senhor. Sacia minha sede, lava o meu interior. Eu quero fluir em Tuas águas. Eu quero beber da Tua fonte, fonte de águas vivas.
nossa fonte, Senhor. Tu és nossa fonte, Jesus. Tu és nossa fonte, tudo que necessitamos. Guia-nos, guia-nos. Guia-me para que em tudo em ti confie. Sobre as águas eu caminhe, por onde quer que chame. Leva-me mais fundo do que já estive, e minha fé será mais firme, Senhor, em tua presença. Guia-me para que em tudo em ti confie. Sobre as águas eu caminhe, por onde quer que chame. Leva-me mais fundo do que já estive, e minha fé será mais firme, Senhor, em tua presença. Em tua presença, Senhor. Ao teu nome, ao teu nome clamarei, bem além, e além das ondas olharei. E se o mar crescer, somente em ti descansarei, pois eu sou teu e tu és meu. aleluia. Aplauda o nome do Senhor Jesus. Glória a Deus. Estás maravilhoso, Senhor. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. Que lindo, né? Nós acabamos de entoar que o Senhor é a fonte de água viva, a nossa fonte de água viva, que corre do trono do próprio Deus. E é dessas águas que nós queremos. Amém? Sem estender muito, a gente já vai iniciar a parte de oportunidades. Convido aqui o nosso irmão Evandro, da UBPC de Botujuru. Amém? Aplauda o nome do Senhor. Aleluia, Jesus. Graça e paz, igreja. Vai aprendendo como é, jovem, é assim. Hoje é jovem, amanhã é pai. Vocês estão bonzinhos? Pode sentar, gente, fica à vontade. A casa não é minha, mas é do meu pastor, então... Você trouxe sua Bíblia, abra ela. Se trouxe o celular, abra ela no celular também. Abra comigo no livro do profeta Abacuque. Foi? Sem certeza? Verdade. O senhor está falando, né? Quem sou eu para fazer conta? Bom, profeta Abacuque, quem é um pouco mais velho, assistiu o Jardim do Inimigo, vai lembrar. Abacuque. É por isso que a gente grava ele bem fácil. Tá? Então vamos lá. Abacuque, capítulo 3, versículo 17, diz assim: Ainda que as figueiras não produzam os frutos, e as prateleiras não deem uvas, ainda que não haja azeitonas para apanhar, nem trigo para colher, ainda que não haja mais ovelhas no campo, nem gado nos currais, mesmo assim eu darei graças ao Senhor, e louvarei o Deus, o meu Salvador.
O Senhor Deus é minha força, Ele torna o meu andar firme. Quem já leu um pouco da história de Abacuque, entende de todas as orações do profeta Abacuque nunca foram respondidas do jeito que ele queria que fosse. Ele orava e o Senhor respondia, mas a resposta não era positiva. Era uma resposta negativa. E às vezes acontece isso na nossa própria vida. Situações e momentos vêm a acontecer, mesmo a gente orando, estando na igreja, vindo sábado, depois do trabalho para o culto, você pode sofrer um acidente no meio do caminho. Deus deixou de ser Deus? Não. Por isso que o Abacuque ele fala, ei, mesmo que nós formos perseguidos, nossas casas sejam destruídas, tudo se acabe, o Senhor ainda será a nossa força. Que nós não o servimos pelo que Ele fez ou o que Ele pode fazer, mas pelo fato de quem Ele é. Amém? As palmas, louve ao Senhor. Paz do Senhor, igreja. Amém. Confessar que eu estou um pouco nervoso. Vamos passar por dízimos das ofertas. Vamos se levantar um pouco, né? Por favor, abram suas Bíblias em 2 Coríntios, capítulo 9, versículos 6 e 7. Vamos ler bem rapidinho. Como o Daniel disse, no tempo não é nosso amigo, vamos adiantar um pouquinho. Lembre-se disto, quem planta pouco, colhe pouco. Disto, quem planta pouco, colhe pouco. Desculpa, irmãos, de novo. Lembrem disto, quem planta pouco, colhe pouco. Quem planta muito, colhe muito. Que cada um dê sua oferta conforme resolveu no seu coração, não com tristeza, nem por obrigação, pois Deus ama quem dá com alegria. Igreja, olha que interessante, né? Em outras versões vai dizer que vai falar não por pesar ou por necessidade. Que hoje, né, vamos ser bem direto aqui, que hoje você entregue a sua oferta, não com um sentimento de falta, de culpa, porque às vezes as pessoas ficam assim, nossa, às vezes eu não vou ter dinheiro para isso, eu não vou conseguir fazer isso, e eu não vou entregar hoje. Mas não, igreja, confie em Deus, como o irmão Evandro leu, né, que mesmo que não haja frutos nas vides, que não haja uvas nas prateleiras, Deus vai prover. Um pouco mais para frente aqui ele vai falar que Deus pode suprir todas as nossas coisas. No versículo 8, ele fala que ele vai trazer tudo para você, para as boas obras. Então, igreja, que você possa dar as ofertas com alegria. Não deixa que o medo, o sentimento de falta, não vai faltar nada. Entregue a Deus com alegria. Não entregue por obrigação, gente. Entregue por Cristo, gente. É por Deus. É um ato de generosidade. Agora vamos orar. Coloca a mão no seu coração. Que nesse momento aqui, já vou chamar a irmã Esther, da igreja Juízes de Justiça, que vai cantar, né? Vamos orar. Senhor, mais um Pai, Senhor Jesus Cristo, muito obrigado, Pai, por esse dia, Pai. Esse dia especial que o Senhor preparou, Senhor, muito obrigado, Senhor, pela minha casa, pelos meus pais, pela prosperidade em minha casa, Pai. Senhor Deus, quero pedir, Senhor, que abençoe a vida de cada um que vier aqui, Senhor. Sua casa, sua família, seu emprego, Pai, sua mesa, Pai, que não falte nada, Pai. Deus, abençoe a vida de cada um, Pai. Aquele que não tem emprego, Pai, que venha abrir as portas de emprego, Senhor. Abençoe a vida de cada um aqui, Pai. Abençoa também o Rio Grande do Sul, Pai amado, que está passando por coisas difíceis, Senhor. Abençoa, Pai, aquele estado, Pai. Abençoa, Senhor, a vida daqueles que se perderam, Senhor. Cura dos corações, Pai. Em nome de Jesus, Senhor. Muito obrigado por esse dia e amém. Pensei que te amava, achei que conhecia. Com outros amores eu te dividia. Jesus,
no grande oceano, pensei navegava. Mas lá bem no raso, minha alma estava. E aqui dentro a vergonha reinava. Junto com o medo e as feridas na alma, quero transbordar da água da vida, Jesus. Ver o amor que eu já ouvia, sentir o real que não me cabia. Conhecer o amor que eu não merecia. Quero transbordar da água da vida, Jesus, Jesus. Ver o amor que eu já ouvia, sentir o real que não me cabia. Conhecer o amor que eu não merecia. Esse louvor fala sobre a mulher samaritana, mas também fala sobre mim, ou fala também sobre essa geração que diz que conhece a Jesus. Aquela mulher, ela conhecia Jesus. Ela já tinha ouvido falar de Jesus. Tanto é que ela fala, vai vir o Messias. Jesus fala, eu sou o Messias. E ela buscava, como o irmão já falou aqui, em outras palavras, né? Usava aquele poço, ou em outros amores, né? Em outros amores carnais, a Bíblia vai falar que ela tinha vários relacionamentos, então era nos relacionamentos que ela buscava o amor que ela só conseguiria encontrar em Jesus. Vai falar sobre ser adoração, sobre transbordar de Jesus. Porque se você for analisar aquela conversa, eu acredito que eles conversaram por umas 3 horas, porque fala sobre muita coisa. Em pouca palavra fala muita coisa. Fala sobre alguém que tem muita sede de Jesus, mas procura em outros lugares. Sobre uma geração que procura em outros lugares a alegria que só encontra em Jesus. E um certo momento eu também estava assim. Mesmo sendo criado na presença de Jesus, mesmo conhecendo a palavra, eu tinha sede dele. Mesmo tendo acesso a ele todos os dias, eu tinha sede dele. E a outra parte do louvor é assim:
como aquela mulher precisou deixar o cântaro para trás, a ferramenta que ela buscava, a alegria do mundo, a alegria das coisas terrenas, ela precisou deixar para trás para conseguir a água da vida. E quando ela deixou aquilo para trás, ela pôde ser cheia da presença de Deus. Ela não teve mais sede do mundo, ela não teve mais sede daquilo que não saciava ela. E ela ganhou uma cidade inteira para Jesus. E às vezes a gente fica, por que a minha família está assim? Por que eu estou assim? É porque a gente não deixa o nosso cântaro para trás. A gente continua vindo e voltando, lendo a palavra de Deus, mas não deixa a nossa ferramenta de buscar o mundo para trás. A outra parte do louvor é assim. Eu deixei meu cântaro para trás, desta água eu não bebo mais, quero transbordar da água da vida. Eu deixei meu cântaro para trás, desta água eu não bebo mais, quero transbordar da água da vida. Você pode declarar? Eu deixei meu cântaro para trás, desta água eu não bebo mais, quero transbordar da água da vida. Esvazia-me de mim, enche-me de ti, transborda-me, transborda-me, Senhor Jesus. Esvazia-me de mim, enche-me de ti, transborda-me, transborda-me, Senhor Jesus. Esvazia-me de mim, enche-me de ti, transborda-me, transborda-me, Senhor Jesus. Esvazia-me de mim, enche-me de ti, transborda-me, transborda-me, Senhor Jesus. Que o Senhor possa nos encher cada dia mais. Amém? Agradeço a minha oportunidade. Aleluia, Jesus. Que mensagem, né, que foi trazida aqui neste louvor. Precisamos deixar o cântaro para trás. Né? Os outros amores. Podem se sentar rapidinho? Podem se sentar. A gente já vai aqui passar a oportunidade para o nosso ministro nessa noite, mas nós precisamos realmente, irmãos, lembrar dessa mensagem. Muitas das vezes esse cântaro pode ser pessoas, né, como a mulher samaritana, que ela buscava outros amores. Este cântaro pode ser a nossa família. Às vezes a gente se empreende e diz, minha mãe e meu pai não vai, eu também não vou. Meu irmão não vai, também não vou. Ah, se meu primo não vai, também não vou para a igreja. Muitas vezes nós temos diversos cântaros. O ser humano, ele é o ser mais criativo para buscar coisas fora de Deus. É o ser mais criativo, porque para pecar é no estalo de dedos. Né? Que nós possamos lembrar dessa mensagem. Aleluia, Jesus. Então, vamos já convidar nosso ministro dessa noite, o diácono Daniel de Salesópolis. Glória a Deus. Venha, aplauda o nome do Senhor Jesus, irmãos. Deus, ele é maravilhoso. Aleluia. Fiquem de pé agora. Agora fazer exercício. Fica de pé. Fica de pé. Vamos orar de pé. Aleluia. Que o Senhor possa trazer uma palavra diretamente do trono do céu para nossas vidas. Amém? Ergam as suas mãos para cá.
Aleluia, Jesus. Amado Deus, amado Pai, aqui estamos mais uma vez na Tua presença, Pai. Aqui está, Senhor Jesus, no Teu altar o Teu servo, a qual é como ferramenta e instrumento do Senhor. Que nós nessa oração, Jesus, pedimos que o Espírito Santo o encha como já tem enchido desde a casa dele para cá. Que nós possamos abrir o nosso coração, que nada nos distraia de Ti, Pai. Que nada venha tirar o nosso foco, que é a Tua palavra, palavra que traz vida, palavra da verdade, Senhor Jesus. Que o Senhor o use, abençoe grandemente como já tem abençoado cada dia mais, e que o Senhor continue a ministrar na palavra para esta igreja neste momento. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo do Senhor. Amém. Aplauda o nome do Senhor Jesus mais uma vez, porque Ele é merecedor. Aleluia. Paz do Senhor, igreja. Amém. Amém. Acho que eu não preciso me apresentar, né? Não, né? Não tem necessidade, tem? Não, né? Amém? Mas para quem não conhece, eu sou Daniel. O púlpito é automático, gente, senão vai ser chique aqui. Sou de Salesópolis. Também sou ovelha do pastor Eduardo. Glória a Deus por isso. Faço das palavras do Evandro a minha também, né? A casa não é nossa, mas pastor é, então a gente fica em casa, né? Irmãos, queria convidar vocês a abrir comigo o Evangelho de João, capítulo número 4, que é a temática dessa noite. Queria agradecer a confiança já do pastor, a confiança da Jaine e do Misael, pela oportunidade de estarmos aqui hoje, compartilhando algo do Senhor com os irmãos. É uma honra, na verdade, poder compartilhar algo com os irmãos. Amém. Quem não é daqui da igreja de Biritiba, levanta a mão, por favor. Quem não é da igreja da UPC de Biritiba? Pode levantar a mãozinha bem forte, sim. Amém. Glória a Deus. Evangelho de João, capítulo 4. Vamos ler. O texto é um pouquinho comprido, meus queridos, então a gente vai ler o primeiro versículo, e aí em seguida vocês podem se sentar e a gente continua a leitura sentado. Amém? Pode ser? Então diz assim, pela água. João 4, verso 1. Quando Jesus soube que os fariseus tinham ouvido dizer que ele fazia e batizava mais discípulos do que João, pode tomar seu assento? Verso 2. Se bem que Jesus mesmo não batizava, e sim os seus discípulos, deixou a Judéia, retirando-se outra vez para a Galiléia, e era-lhe necessário passar pela região da Samaria. Assim, Jesus chegou a uma cidade samaritana chamada Sicar, perto das terras que Jacó tinha dado ao seu filho José. Ali ficava o poço de Jacó. Cansado da viagem, Jesus sentou-se junto ao poço. Era por volta do meio-dia. Nisto, veio uma mulher samaritana tirar água. Jesus lhe disse: dê-me um pouco da água, pois os seus discípulos tinham ido à cidade comprar alimento. Então a mulher samaritana perguntou a Jesus: como sendo o Senhor um judeu, pede água a mim, que sou mulher samaritana? Ela disse isso porque os judeus não se dão com os samaritanos. Jesus respondeu: se você conhecesse o dom de Deus e quem é que está lhe pedindo água para beber, você pediria e ele lhe daria a água viva. Ao que a mulher respondeu: o Senhor não tem balde e o poço é fundo. De onde vai conseguir essa água viva? Por acaso o Senhor é maior do que Jacó, nosso pai, que nos deu o poço, do que ele mesmo bebeu, assim como seus filhos, o seu gado? Jesus respondeu: quem beber desta água voltará a ter sede, mas aquele que beber da água que eu lhe der nunca mais terá sede. Pelo contrário, a água que eu lhe der será nele uma fonte a jorrar para a vida eterna. Verso 15. A mulher lhe disse: Senhor, quero que me dê essa água para que eu não mais tenha sede, nem precise vir aqui buscá-la. Jesus disse: vá, chame o seu marido e volte aqui. Ao que a mulher respondeu: não tenho marido. Então Jesus disse: você tem razão ao dizer que não tem marido, porque já teve 5, e este agora que você tem não é seu marido. O que você disse é verdade. Amém? Vamos dar uma pausa aí? Aleluias. A gente finge que não, mas está nervoso também, irmãos. Então, perdoa qualquer coisa, tá? Irmãos, antes da gente entrar naquilo que o Senhor ministrou no meu coração para compartilhar com vocês,
vou fazer um breve resumo do que o texto que a gente leu diz. Porque quando a gente lê assim, muito rápido, texto muito comprido, às vezes tem algumas coisas que passam batido, né? Se nós lermos o capítulo anterior, o capítulo 3 do Evangelho de João, nós vemos que Jesus vai até a Judéia e os discípulos de Jesus estão batizando lá, no mesmo lugar onde João Batista também está batizando. E aí começa a surgir um burburinho, e chega até ouvir João Batista, através dos discípulos dele. As pessoas estão deixando de vir até o Senhor, porque estão indo até Jesus, aquele que o Senhor disse que era o Messias. E a gente vê João Batista com muita sabedoria dizendo, importa que ele cresça e eu diminua. E a palavra então, o que nós lemos aqui no capítulo 4, acontece logo em seguida disso. Então, quando Jesus fica sabendo que esses burburinhos estão acontecendo, ele decide deixar a Judéia e partir para a Galileia. E aí, então, a palavra nos conta que ele passa, rumo à Galileia, ele passa por uma região de Samaria, onde tem um poço fora da cidade, assim como esse. Ó, ficou chique, hein, gente? Parabéns, hein? E ali ele para descansar, manda seus discípulos comprar um alimento, e ali a palavra nos conta que ele tem um encontro com uma mulher que estava vindo buscar água, ao meio-dia. Quando ele chega no poço, por se tratar desse meio-dia, está deserto ali, não tem ninguém, porque ninguém tira a água do poço meio-dia. É um período muito quente. Mas quando ele está lá, chega uma mulher. E ali a gente tem um diálogo, uma conversa muito estranha, por assim dizer. À medida que você vai lendo o texto, você vê que começa com um pedido de água, de repente fala de águas vivas, de repente está falando de marido, de repente está falando sobre religião, e a mulher sai correndo. O contexto em si é esse. Por que eu resumi para vocês? Porque a gente precisa entender algumas coisas antes de entrar nisso. Ok? O versículo 4, por exemplo, diz, e era-lhe necessário passar pela região de Samaria. Alguns estudiosos dizem que da Judéia para Samaria existiam 3 caminhos que ligavam. O mais rápido era por dentro de Samaria. Mas existiam outros 2. Mas quando a gente lê era necessário, a gente logo associa que talvez fosse a única opção que Jesus tivesse. E não é isso. Nós precisamos entender, quando a gente começa a caminhar com Jesus, que Jesus não faz nada por acaso, amém? Tudo tem propósito. Talvez hoje você veio aqui porque você foi convidado por alguém. Talvez você nem quisesse estar aqui hoje. E você diz, por acaso eu acabei num culto, num sábado, lá em Biritiba, perto do Chibata. Não existe acaso, meus queridos. Tudo tem propósito. Nós precisamos ter isso claro em mente. Jesus não escolheu o caminho de Samaria, e à medida que a gente vai se aprofundando no assunto, isso vai ficando muito claro. Ele não escolheu porque era o melhor caminho, ou porque era o mais rápido. Pelo contrário, quando você entende o contexto, e a palavra nos deixa claro que os judeus não se davam bem com os samaritanos, você entende que ele teria motivos para escolher outro caminho. Mas embora os discípulos não soubessem, embora essa mulher ainda não conhecesse Jesus, não soubesse, Jesus já tinha planejado um encontro com ela. Você pode não saber o porquê ou como você veio parar aqui hoje, mas o fato é que você está aqui porque Jesus planejou esse encontro com a gente. Pergunta para o pastor, a gente costuma fazer culto em sábado aqui? É domingo ou quinta. Mas o Senhor planejou isso. Há uns 2 meses atrás, eu não planejava estar aqui num sábado. Talvez você também não. Talvez até hoje de manhã você não planejava estar aqui. Mas o Senhor te trouxe aqui. E Ele não trouxe aqui por acaso. Vixe, de repente aconteceu. É porque o Senhor tem um propósito. Guarde isso no seu coração. Porque isso vai ser fundamental para aquilo que a gente vai entender de Jesus agora. E aí o que nós vemos ao decorrer dessa história é a maior prova de amor de Jesus. A palavra nos conta que então ele está rumo à Galileia e ele passa por uma região de Samaria, porque o texto diz, era necessário. Aos discípulos podia parecer só uma questão de logística, mas a Jesus tinha um propósito. Amém? Todo mundo pegou isso, certo? Então ele está lá e ele para no poço. E de repente Jesus manda os seus discípulos buscar o moço. Vai, eu vou ficar aqui sozinho no poço. E os discípulos saem. Talvez tenham questionado, talvez não. Para eles era só um pedido. Jesus está cansado, vai ficar ali e a gente vai buscar o almoço. Parecia algo do acaso, mas Jesus tinha um propósito.
E a palavra então nos diz que a mulher samaritana chega quando Jesus está sozinho. Meio-dia, no horário que ninguém ia buscar água. E a primeira lição que eu entendo com Jesus quando eu leio esse texto é que o amor de Cristo é para todos. Não tem diferença, irmãos. Jesus, então, acompanha o texto comigo. Verso 5. Assim Jesus chegou a uma cidade samaritana chamada Sicar, perto das terras que Jacó tinha dado a seu filho, José. Ali ficava o poço de Jacó. Cansado de viagem, Jesus sentou-se junto ao poço. Era por volta do meio-dia. O sol estava estralando, era um sol para cada um. Nisso veio uma mulher samaritana tirar água. Jesus lhe disse: dê-me um pouco de água, pois os seus discípulos tinham ido à cidade comprar alimentos. Verso 9. Então a mulher samaritana perguntou a Jesus: como, sendo o Senhor um judeu, pede água a mim, que sou uma mulher samaritana? Ela disse isso porque os judeus não se dão com os samaritanos. Então, o que a gente está vendo aqui, além de ser uma conversa estranha, como eu resumi para vocês, que vai pulando de etapas até chegar onde Jesus queria, o que a gente vê aqui é uma conversa que, para a cultura da época, era improvável. O primeiro ponto era porque ela mesma... Aleluia. Ó, quem estava dormindo até acordou agora, hein? Glória a Deus. É tudo estratégia, gente. A gente faz tudo isso para levantar o ânimo de vocês. Ninguém vai dormir mais, né? Se dormir e eu pegar, é de novo. Gente, o primeiro ponto que nós precisamos entender é esse que ela esclarece aqui. Quando Jesus, então, vê a mulher chegando, ele pede para ela: me dá um pouco de água. E aí a mulher para. A mulher fica atônita. Ela fica surpresa. Ela diz: como assim? Você, um homem judeu, pede para mim, mulher samaritana, água. Porque os judeus não falavam com os samaritanos. E para eu explicar isso para vocês, para ficar um pouquinho mais claro, a gente vai dar uma breve viagem no tempo, bem rapidinha. Lá no Antigo Testamento, quando Salomão é rei, todo mundo conheceu a história do rei Davi, amém? Até que não é crente conhece, certo? Então, Davi tem um filho chamado Salomão, o homem mais sábio que a Bíblia descreve. E aí Salomão reina, e depois que ele falece, o filho dele assume o trono. E seguindo alguns conselhos errados, porque a gente tem que tomar cuidado com quem a gente pede conselho. Seguindo alguns conselhos errados, ele impõe sobre o povo um jugo muito pesado. E o que acontece? Porque ele é rei, tudo bem, a gente vai ser escravo dele? O povo se rebela contra ele. E aí quebra o país. Divide. E aí, então, a partir daquele momento, existe Israel do Norte e Israel do Sul. Israel do Norte com a capital de Samaria, com o seu próprio rei. E Judá, que era Israel do Sul, com a capital em Jerusalém. O mesmo país, povo de Deus, é dividido em dois. E aí, ao passar do tempo, a gente vai vendo que tanto um como o outro, embora seja povo de Deus, como foi falado aqui mais cedo, na abertura do culto, eles vão avacalhando com Deus. Eles tinham um coração bem rebelde, sabe? Eles viviam uma bênção com Deus. Aí, de repente, estava tudo bom, eles esqueciam de Deus, viravam as costas para Deus. E aí eles começavam a servir outros deuses, cair na idolatria, cair no pecado. Aí eles saíam debaixo da proteção de Deus, Deus permitia que os inimigos viessem, atacassem eles. Aí, depois de muito tempo sofrendo, eles lembravam que tinha um Deus. Aí choravam: Senhor, lembra de nós. Aí o Senhor lembrava deles, levantava um profeta, um homem de Deus, tirava o povo daquela aflição. E aí o povo, quando estava no bem bom, virava as costas para Deus, voltava para o pecado, e isso virou um ciclo. Mas quando a gente começa a ler a história, a gente vê que Israel, cuja capital é Samaria, vivia muito mais longe de Deus do que Israel do Sul, que era Judá. Eles passavam muito mais tempo longe do Senhor. Eles viviam traindo Deus. E por isso, eles sofreram muito mais do que Judá. E numa dessas, quando os assírios vêm e invadem ali, eles começam a matar pessoas, saquear o que eles têm, e eles começam a levar povos de outras nações, com outras culturas, para morar em Samaria, para casar com os samaritanos. Porque quando eles casavam, aí pronto, você perdia aquela cultura de adorar a Deus, ia servir vários deuses. Você perdia um pouquinho daquela cultura que você tinha antes, do povo de Israel. E aquilo vai ficando para trás, vai ficando misturado com a cultura de outras nações. Vocês estão entendendo? E por que começa aí a divisão das duas nações? Porque para os judeus, os samaritanos não eram puros.
Eles aceitaram uma cultura estrangeira junto deles. Então, eles tinham mistura de tudo, eles criam em tudo. Eles não tinham uma fé genuína, verdadeira em Deus. Então, os judeus não se davam com os samaritanos. Para os judeus, os samaritanos eram indignos de uma salvação. Aí eu pergunto para você, Jesus era judeu, amém? E a mulher era o quê? Que é engraçado que a Bíblia nem descreve o nome dela, mas diz que ela é samaritana, dá ênfase. Então, na cultura da época, Jesus podia estar falando com ela? É por isso que ela está surpresa. Mas Jesus não está vendo ali de onde ela vem. Jesus não está vendo status. Jesus não está vendo passado. Jesus está vendo uma filha ali. Jesus não faz acepção. O amor dele é para todos. Talvez qualquer outro judeu diria, vendo Jesus ali, falando com ela, diria, não, isso é impossível, esse não pode ser o Messias, porque a salvação não pode ser compartilhada com os samaritanos. Eles não merecem, eles são impuros. Mas Jesus não olha assim, Jesus olha uma filha. Segundo ponto é que um homem não conversava sozinho com uma mulher. E de repente Jesus está sozinho no poço, e a mulher vem sozinha, e os dois começam a conversar. Quando a gente vai ler o verso, lê lá comigo, para não ficar só nas minhas palavras. Olha o verso 17. No meio da conversa toda, Jesus diz para ela assim, verso 16, Jesus disse, vá, chame o seu marido e volte aqui. Verso 17, é o que a mulher respondeu, não tenho marido. Então Jesus disse, você tem razão ao dizer que não tem marido, porque já teve 5, e esse agora não é seu marido. O que você disse é verdade. Aí nós chegamos num terceiro ponto. Então, primeiro, ele não conversaria com ela porque ele é judeu, e ela é samaritana. Para a cultura da época, isso era um absurdo. Segundo, um homem não conversava sozinho com uma mulher. Jesus estava sozinho com uma mulher. E um homem de Deus não conversava com uma mulher de má reputação. Embora ela não soubesse ainda que Jesus sabia, embora Jesus soubesse, Jesus deixa claro mais para frente para ela que ela teve 5 maridos. Ela estava com um 6º agora. E o que ela estava com ele não era marido dela. Então, diante da situação da época, qualquer outra pessoa diria que esse diálogo que a gente está vendo aqui, ele é impossível, improvável. Mas Jesus não está olhando assim. Porque Jesus não está olhando os pecados dela. Porque Jesus não está olhando o status dela. Porque Jesus não está olhando o que ela faz ou deixa de fazer. Jesus está olhando uma oportunidade de apresentar o amor de Deus para ela. A gente precisa ter isso em mente. Porque às vezes a gente não se achega a Deus ou se achega com receios por causa da vida que a gente já levou. Por causa do que a gente já fez, talvez até hoje. Ah, mas como é que eu vou falar com Deus se eu faço isso? As pessoas em casa dizem que eu não tenho mais jeito. Como é que eu vou falar com Deus se eu não ando certinho? Ei, o Senhor não está olhando para isso. O Senhor não preparou esse encontro para Ele ficar dizendo para você quem você é, ou o que você fez. Ele preparou esse encontro para apresentar o amor de Deus para você. Para te levar mais perto do Pai. Todo encontro com Cristo tem um propósito, te tornar mais parecido com Ele, te levar mais perto do Pai. Vocês estão entendendo isso? Jesus não faz acepção. E para não ficar nas minhas palavras, volta uma página, capítulo 3, verso 16. O Daniel tinha razão, o horário não ajuda a gente não. 3,16. Porque, é um versículo muito conhecido, né, gente? Porque Deus amou o mundo. Amou quem, igreja? Amou só os certinhos? Só quem não tem pecado? Só os crentes? Só quem vem de social para a igreja? Só quem anda com uma Bíblia? Não? Não é assim que está aí? Está o quê? Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Não importa o que eu e você fazíamos, não importa quem éramos, não importa se as pessoas olham para a gente e dizem que não tem jeito. Jesus está vendo uma oportunidade de aproximar do Pai. Por isso que Ele marcou esse encontro. E isso não é só para quem não conhece Cristo. Porque às vezes dentro da igreja a gente tem
tomado decisões erradas, e a gente vai vendo Deus de cada vez maneira mais distante, e a gente vai olhando para Deus, e por mais que a gente diz que a gente confia em Deus, crê em Deus, ama a Deus, a gente já não se aproxima tanto, porque a gente fica pesando o que a gente fez, porque a gente fica pesando quem a gente foi, ou o que as pessoas falam a nosso respeito. Ei, Jesus não está preocupado com isso. Você consegue entender isso? É o que ele estava mostrando para aquela mulher. Ele não estava preocupado com quem os judeus diziam que ela era. A gente precisa ter isso em mente. Abram, sem fechar João, abram comigo por em Romanos, capítulo 5, verso 6. Minha Bíblia parece uma carteira, toda vez que eu abro, cai uma folha. Romanos 5, verso 6. Aleluias. Diz assim, ó, porque Cristo, quando nós ainda éramos fracos, morreu a seu tempo pelos ímpios. Dificilmente alguém morreria por um justo, embora por uma pessoa boa alguém talvez tenha coragem para morrer. Mas Deus prova o seu próprio amor para conosco pelo fato de Cristo ter morrido por nós quando ainda éramos pecadores. Sabe o que Paulo está falando nos Romanos aqui? Ninguém morre por ninguém. Por um injusto, menos. Talvez alguém diga assim, eu vou morrer por aquele cara, que é legal, meu amigo, certinho. Talvez uma mãe diga, por aquele filho, que eu sei que se comporta, eu morreria. Mas você morreria por um ladrão? Morreria? Se hoje alguém te falasse assim, a gente tem esse cara aqui, que matou, roubou. Eu até liberto ele se quiser, mas alguém tem que morrer no lugar dele. Você morre no lugar dele? Morreria? É o que Paulo diz. Ninguém morre por um ímpio. Talvez, se a pessoa for legalzinha com a gente pense 2 vezes. A gente se propõe a pensar, não que a gente vai aceitar. Mas aí ele diz, Deus prova o seu amor por mim e por você, no fato de Cristo ter morrido quando ainda éramos pecadores. A gente não tinha nada para oferecer. A gente não era ninguém, a gente nem queria saber de Deus, mas Cristo morreu por mim e por você, por amor. Para que eu e você pudéssemos ter contato com o Pai. Vocês estão entendendo isso? Aí eu pergunto para vocês, Jesus faz acepção de pessoas? O amor dele é para quem? Para todos. Não é à toa que o Senhor te trouxe aqui hoje. Ele quer que você entenda que o amor dele é para todos. E aí, beleza, irmãos. Então, Jesus está conversando com ela e ela fica espantada com ele. Nossa, como pode você, um judeu, estar falando comigo que sou mulher samaritana? E olha o que ele responde, verso 10. Jesus respondeu, se você conhecesse o dom de Deus e quem é que está pedindo água para beber, você pediria e ele lhe daria água viva. Então, a primeira lição que nós aprendemos é que o amor de Cristo é para todos. Mas todos desfrutam? Segunda lição que a gente vai aprender, e a gente vai chegar no porquê nem todos desfrutam depois, tá? Só para aguçar a curiosidade. O segundo ponto que a gente vai entender agora é que Jesus tem muito mais para oferecer para mim e para você do que a gente está querendo receber hoje. O primeiro ponto é que Jesus fala para ela, quando ela fica abismada com ele, está conversando com ela, ela fala, como pode você, um judeu, estar conversando comigo, que sou mulher e samaritana? Ela está apontando os defeitos nela, para não ter uma conversa com um judeu. E aí a resposta dele para ela é, se você conhecesse o dom de Deus e quem é que está lhe pedindo água para beber, você pediria e ele lhe daria água viva. O que ele está falando para ela é o seguinte, ele tira o foco de quem você é e presta atenção em quem eu sou. Sabe o que ele está falando para ela? O segredo não está em quem você é ou o que você faz. O segredo está em quem eu sou. Se você soubesse quem eu sou, você estaria pedindo água para mim. Tem tudo a ver com ele, irmãos. Ele é o centro. Aí a conversa vai ficando mais estranha, né? Ao que a mulher respondeu, o senhor não tem balde, o poço é fundo, de onde vai conseguir essa água viva? Por acaso o Senhor é maior do que Jacó, nosso pai, que nos deu o poço, do qual ele mesmo bebeu, assim como seus filhos e o seu gado?
Jesus respondeu: quem beber desta água voltará a ter sede, mas aquele que beber da água que eu lhe der nunca mais terá sede. Pelo contrário, a água que eu lhe der será nele uma fonte a jorrar para a vida eterna. Então Jesus fala para ela assim, então tira um pouco o foco de quem você é, do que você fazia, e presta atenção em quem eu sou. Porque se você soubesse quem eu sou, então você pediria água para mim. E a água que eu te daria é uma água viva. Jesus está falando de algo espiritual com ela, amém? Mas a mulher responde para ele olhando de maneira física. Ela olha para ele, ela olha para o poço e diz, como é que o senhor está me oferecendo uma água viva se o senhor não tem balde e o poço é fundo? O senhor está dizendo que o senhor é maior que Jacó? Sabe, irmãos, isso acontece direto com a gente. A gente vem até Jesus, a gente tem um encontro que não foi a gente que preparou. Engana a gente se achar que a gente veio até Ele. Foi Ele que nos trouxe até Ele. E aí Ele preparou todo esse encontro. E aí a gente fica lamentando, mas Senhor, como é que eu posso estar diante de Ti? Olha quem eu sou pecador. Ele fala, esquece quem você é, presta atenção em quem eu sou. Porque se você souber quem eu sou, você vai pedir e eu vou te sustentar. Aí o nosso problema é que nem da mulher samaritana. A gente fica olhando para o físico, para o agora. Ah, mas em casa as coisas não funcionam. Mas eu não consigo fugir do pecado. Mas meu marido não tem jeito, minha mulher não tem jeito, meus filhos não têm jeito, eu não consigo um emprego. Aí você começa a citar para Jesus problemas pontuais, de agora, físicos. É o que a mulher samaritana estava fazendo. Ué, mas como é que o senhor me dá uma água viva se o senhor não tem balde e o poço é fundo? É dessa água que está falando? Ele não está falando de uma necessidade da hora dela, daquele momento. Ele está falando de algo muito maior que ele está oferecendo para ela. Entenda uma coisa, em nenhum momento ele disse que ele não mataria a sede dela. Mas o que ele está falando para ela, o que ele tem para ela é muito maior do que ela está indo buscar agora. Vocês estão entendendo? Mas ela fica vidrada naquilo. Mas como é que o senhor vai me dar água? Ah, então o senhor é maior que Jacó, então. Então o senhor é o cara. Então o senhor vai fazer a água subir do poço. Porque o senhor não tem balde, o poço é fundo. Como é que o senhor vai me dar água? Vai, mostra então o senhor é o cara. Porque a gente fica preso no que é físico, no que a gente está passando agora, e a gente não entende que Deus está ministrando dentro de nós alguma coisa. A gente quer ver sinais e maravilhas no agora. Quem nunca falou para Deus, Senhor, se o Senhor é Deus mesmo, resolve esse problema para mim agora. Que atire a primeira pedra. Todo mundo já fez isso, né? Por quê? Porque quando a gente vai até Deus, a gente quer a solução para um problema instantâneo, para um problema do agora. Foi aquilo que a gente ouviu mais cedo. Enquanto Deus está nos oferecendo uma água eterna, uma água viva, que vai fluir de dentro de você, você está matando sua sede com um copinho de água. E de água encardida ainda. Enquanto Deus está te oferecendo algo maior, algo pleno, você está preocupado com um probleminha só. Ele diz para ela, aquele que bebe desse poço vai voltar a ter sede. Mas da água que eu vou dar a beber, nunca mais terá sede. O problema é que a gente quer suprir uma necessidade, a gente quer Jesus para suprir uma necessidade do agora. E aí Jesus supriu, o que a gente faz? Valeu, Jesus, nós se vê de novo depois. E aí quando aperta o calo, a gente vai de novo, Jesus. O que Jesus tem para mim e para você é muito além disso. É um relacionamento. É um compromisso. E sabe o que é um compromisso, um relacionamento? É quando... Quem já foi num casamento aqui? Levanta a mão. Que bom. Porque fica muito claro. Qual que é a promessa que a gente faz num casamento? Ali é uma aliança. Um promete para o outro ser fiel, estar junto, na alegria e na... Então você vê que tem uma aliança. Não é só quando a coisa está ruim, ou quando a coisa está boa. Promete estar junto na saúde e na... Isso é aliança, igreja. Mas o que a gente faz com Jesus? As coisas estão boas agora. Está tudo legal. O Senhor me deu água, eu não tenho sede. O que eu faço? A gente se vê quando eu voltar a ter sede. Não é isso que Jesus quer de mim e de você. O que Ele quer para mim e para você é um relacionamento maior. É uma comunhão, onde você não tem mais sede. A água tratada na Bíblia, a gente vai ver isso por várias passagens, o Senhor trata ela como vida para o povo de Israel. E para não ficar só no que eu estou falando para vocês, abram comigo
Dá 2 folhadas para frente, João 7. Olha o que Jesus, o próprio Jesus diz, 7, verso 37. Vocês estão entendendo? Está muito rápido. Amém. Que bom, senão eu tinha que repetir, irmãos. João 7, 37. No último dia, o grande dia da festa, Jesus se levantou e disse em voz alta: se alguém tem sede, venha a mim e beba. Quem crer em mim, como diz as Escrituras, do seu interior fluirão rios de água. Aquele que crer em. Vocês estão entendendo que Jesus está oferecendo para ela muito mais que algo físico de momento? Ele diz: aquele que tem sede, venha e beba. Ele tem água para todo mundo, porque o amor dele é para todo mundo. Mas só bebe quem vem e bebe. Vocês estão entendendo? Agora, vocês vão ver onde que Jesus diz que isso está na Bíblia. Isaías, abram comigo lá, capítulo 58. Estou falando para vocês, é folhear uma página, cai e marca a página. Capítulo 58, verso 11. Profeta Isaías. Olha o que Deus está falando para o povo. O Senhor os guiará continuamente, lhes dará de comer até em lugares áridos, e fortalecerá os seus ossos. Vocês serão como um jardim regado e como um manancial, cujas águas nunca cessam. Sabe o que Jesus está falando aqui? Que aquele que tem um relacionamento com Ele, aquele que tem intimidade com Ele, um rio de águas vivas flui dentro dele. Está falando vida. Sabe o que é? Você continua vivo, você continua bem, você continua feliz, independente de circunstância. Porque não são as circunstâncias que ditam como você vive, é o seu relacionamento com Cristo que dita. Você não tem mais sede, sabe por quê? Porque você não busca mais o seu prazer em coisinhas pequenas. Ou é aqui, ou é lá, ou talvez no emprego, ou talvez no salário, ou talvez no relacionamento com alguém, ou talvez em status. Não. O seu prazer vem direto de Cristo. É isso que ele está falando. Mas a mulher samaritana, ela está com o poço na mente. Ela tem um balde, tem um poço. E ela está indignada, porque Jesus está oferecendo algo, uma água para ela, e ele não tem balde para tirar de lá. Ela está presa no físico. A gente tem que parar com isso, igreja. Entenda uma coisa, Jesus não é gênio da lâmpada, que você chega aqui com seus problemas, dá 3 chacoalhadinhas na Bíblia, tira o pó, e aí Jesus sai. Oh, meu amo, você tem 3 desejos. O que te aflige hoje que eu posso curar? Não estou dizendo que Jesus não cure, não estou dizendo que Jesus não faça milagres. Deus abençoe. Mas o que eu estou dizendo para você é que o que Jesus tem para mim e para você vai além disso. Jesus não quer simplesmente saciar um problema do momento. Jesus quer nos trazer uma cura maior. Jesus estava ali propondo para ela uma cura de feridas que ela não contou que tinha. Jesus estava ali propondo para ela saciar uma sede que ela não falou que tinha. Jesus estava propondo a mexer em áreas da vida dela com problemas que ela não contou que estavam com problemas, mas ele sabia. Às vezes a gente chega aqui com um problema, querendo uma solução, mas Jesus quer mexer em mais coisas. Jesus não quer só curar um problema. Vocês estão entendendo? Amém? Então é isso que nós precisamos ter em mente. Jesus sempre tem mais do que a gente veio buscar. E é isso que ele estava propondo para ela. Você veio buscar água do poço? O que eu tenho para você é maior. Vai além. Hoje, o que você veio buscar de Jesus? Não precisa contar para mim, não. A verdade é que cada um de nós veio aqui hoje com um desejo no coração. E a gente quer muito sair daqui hoje vendo o milagre do Senhor acontecendo, em cima disso que a gente diz que precisa. E eu não estou dizendo para você que Jesus fará, ou que Jesus não fará. Ele pode fazer? Pode. Mas ele fará? Mas com certeza, se a gente corresponder a ele, a gente sairá daqui com muito mais do que a gente veio buscar. Amém? Então, o que Jesus está fazendo aqui com ela é isso. Oferecendo muito mais do que ela está pedindo. Porque ele conhecia a vida dela. E, continuação do texto. Ele diz, quem beber desta água voltará a ter sede. Verso 14. Mas aquele que beber da água que lhe der nunca mais terá sede. Pelo contrário, a água que eu lhe der será nele uma fonte a jorrar para a vida eterna. Verso 15. A mulher lhe disse, Senhor,
quero que me dê essa água para que eu não mais tenha sede, nem precise vir aqui buscá-la. E aí, então, a gente vê ela correspondendo ao que ele está oferecendo. Porque ela começa a ficar indignada. O senhor está me oferecendo água, mas o senhor não tem balde. O poço é fundo. O senhor está dizendo que o senhor é maior que Jacó. Então, me dá dessa água. Eu quero experimentar, então, o que o senhor está oferecendo. E aí, Jesus vai chegando onde ele quer. A continuação. Verso 16. Jesus disse, vá, chame o seu marido e volte aqui. Ao que a mulher respondeu, não tenho marido. Então Jesus disse, você tem razão ao dizer que não tem marido, porque já teve 5 e esse que agora tem não é seu marido. O que você disse é verdade. A mulher então lhe disse, agora eu sei que o Senhor é um profeta. Então o primeiro ponto que a gente entendeu, o amor de Jesus é para quem? Para quem, igreja? Para todos? O segundo ponto, Jesus nos oferece muito mais do que eu e você viemos buscar. Amém? O terceiro ponto que a gente precisa entender é que um encontro de verdade com Jesus, revela para a gente quem Ele é. E aí sim está o propósito do encontro. Então, aí, quando Jesus oferece essa água viva para ela, ela diz, eu quero, então. Ele diz, aí ele muda de assunto completamente. Então, vai buscar seu marido. O que o marido tinha a ver com o assunto? Tinha alguma coisa a ver com o assunto? Precisava do marido para tirar o balde do poço? Aí ela diz o que para ele? Eu não tenho. E era onde Jesus queria chegar. Quando a gente iniciou a palavra, eu falei que um dos motivos porque era estranho Jesus estar falando com ela é porque alguém que falava de Deus, um homem de Deus, não conversava com uma mulher de má reputação. Em Samaria, aquela mulher tinha uma reputação. Como é que você sabe? Ela está indo buscar água ao meio-dia. Sabe qual o horário que as mulheres iam buscar água? Ou bem cedinho, quando estava bem fresquinho, ou no final da tarde, quando o sol está se pondo. E por que a mulher ia buscar água ao meio-dia? Do nada deu sede. Ela ia buscar água ao meio-dia porque ela já teve 5 maridos. E o homem com quem ela vivia não era marido dela. Olha o nível. Ela provavelmente era muito mal falada na região de Samaria. Provavelmente quando ela chegava perto do poço, as mulheres ficavam de fofoquinha, cochicho e rindo da cara dela. Ou, não se mistura com essa mulher não, essa pecadora. É o que Jesus faz? Porque não é isso que Jesus está vendo. Ah, é porque Jesus não sabia. Sabia, irmãos. Jesus que toca no assunto. Ela preenchia um vazio que ela tinha com relacionamentos. Ela achava que ela podia preencher os vazios com relacionamentos com outros homens. E aí não dava certo, o que acontecia? Terminava, ia atrás de outro. E não dava certo, terminava, ia atrás de outro. Jesus está oferecendo uma água viva e ela está tentando matar a sede, como o Daniel disse aqui na abertura, com umas covinhas rotas, que você joga água e a covinha faz que com a água. E a água some. Vocês estão entendendo? A gente faz isso. Ali Jesus, então, está mostrando para ela onde realmente ele queria chegar, o que ele realmente queria curar nela. O que ele tinha para ela não era água para simplesmente ela voltar e matar a sede dela e do marido dela. O que ele estava propondo para ela era curar feridas que ela não contava que ela tinha. O que ele tinha ali para ela era resolver problemas que ela não comentava que existiam. Quando Jesus preparou todo esse encontro aqui, a gente vem bonitinho, todo mundo com cara espiritual, põe a Bíblia debaixo do braço, como um crente, e vem assim, e a gente vem assim, ó, como se nada tivesse acontecido de errado em casa. Ó, Pai do Senhor, irmão. Ó, Pai do Senhor, irmão. Tudo bem? Glória a Deus. Mas o problema, irmãos, é que, glória a Deus, o problema é que tem problema que a gente não demonstra para os outros. E às vezes a gente fica passando uma pose de que não existe problema, e a gente acredita que Deus acredita nessa pose. Mas Deus conhece o meu e o seu coração. E o propósito de Jesus, de ter aquele encontro com a mulher, era realmente tratar toda a vida dela. Jesus marcou esse encontro comigo, com você aqui, não para te dar uma bênção que você está precisando, não para abrir uma porta de emprego apenas que você está precisando, ou uma cura, ou te arrumar um namorado, uma namorada. Se acontecer, glória a Deus.
Mas o fato é que Jesus veio aqui porque Ele quer dar uma restaurada na nossa vida, por completo. E a ferida aberta dela, os inúmeros maridos. Era um vazio que ela queria preencher e ela não sabia como. E não tinha como, porque só Jesus preenche esse vazio. Talvez você está vindo, e você não consegue preencher o vazio. Você começa a procurar em outras coisas, mas nada satisfaz. Sabe por quê? Porque só Jesus é suficiente. Quando ele revela para ela onde está a ferida, ela diz, eu vejo então que o Senhor é profeta. E sabe o que ela faz? Ela começa a tentar tirar dúvidas com ele de religiosidade. Os judeus dizem que é lá naquele monte que te ora. Os samaritanos dizem que é aqui. E é o que a gente faz, igreja. Porque quando a gente está passando por problema, em vez da gente tentar conhecer Jesus, a gente fica tentando suprir com religiosidade. Então, uma coisa, vir para o culto é benção? Todo mundo concorda? Não deixe de vir. Mas se você vir e não conhecer o Deus que você serve, você sai do mesmo jeito, é em vão. O ritual, sem conhecer aquele a quem você está oferecendo, é bobeira. O propósito de Jesus de ter um encontro com ela é que ela conhecesse Ele, que Ele se revelasse a ela, para que através da revelação de quem Ele era, ela tivesse o vazio dela preenchido, ela fosse curada. O propósito de Jesus ter trazido eu e você aqui não é simplesmente para que uma bênção caia no nosso colo, mas para que a gente tenha a revelação de quem Ele é, para que a gente conheça Ele. E você diz assim, irmãos, eu conheço Jesus, mas sempre dá para conhecer mais. Sempre dá para conhecer mais. Aí ele diz para ela assim, olha o que diz. Verso 21. Jesus respondeu, mulher, acredite no que digo. E a hora vai passando. Estou encerrando já, hein? Vem a hora em que nem neste monte, nem em Jerusalém, vocês adorarão o Pai. Vocês adoram o que não conhecem. Vocês adoram o quê? O que não conhece. Nós adoramos o que conhecemos. Nesse negócio que eu contei para vocês da história, que a cultura foi se misturando, eles foram se afastando de Deus, eles foram perdendo a conexão de quem Deus era. Eles ficaram presos em rituais, eles cumpriam rituais para Deus, faziam sacrifícios, oravam no monte, mas eles não conheciam o Deus a que eles oravam. Sabe, meus queridos, nós precisamos ter noção de que nós somos uma geração que frequenta a igreja, que diz que é crente, mas a verdade é que às vezes a gente não busca conhecer o Deus que a gente serve. Chegou o tempo de parar de servir o Deus dos nossos pais, o Deus do nosso marido, nossa esposa, o Deus dos nossos amigos, o Deus do nosso pastor, o Deus do nosso líder, e a gente começar a desenvolver com Ele um relacionamento e conhecer quem Deus é na nossa vida. Não é do que eu ouço os outros contando do que Deus faz na vida deles, é do que eu estou experimentando, no que eu estou vivendo com Ele, é conhecer Deus. E aí Jesus diz para ela, vocês adoram o que não conhecem. Os judeus adoram o que conhecem. Aí ela diz para ele assim, eu sei que virá o Messias, e ele nos explicará todas as coisas. Ela estava esperando o Messias. E aí quando começa a brotar sede, Jesus sacia. E olha o que ele fala para ela. Verso 26. Então Jesus disse, eu sou o Messias, eu que estou falando com você. Todo esse encontro tem um propósito, ela entender quem é Jesus. Jesus não trouxe eu e você aqui por causa de uma benção. Jesus te trouxe aqui para você conhecer melhor quem é Jesus. E é interessante, irmãos, porque eu e você podemos entrar culto atrás de culto na igreja, mas se a gente não se empenhar em conhecer quem Jesus é, nada muda. Você está matando sua sede com um copinho de água. Planejado, tá? Você nunca está saciado de verdade. Você fica o tempo todo lutando contra os problemas, com a força do seu braço. Mas quando você conhece Jesus de verdade, aí o rio de águas vivas começa a fluir dentro de nós. Vocês estão entendendo? Jesus não nos trouxe aqui para a gente receber o que queria. Jesus nos trouxe aqui para a gente conhecer quem Ele é. E quem conhece quem Jesus é, tem sua vida transformada. Verso 27. Naquele momento chegaram os discípulos de Jesus e se admiraram ao vê-lo falando com uma mulher. Mas nenhum deles perguntou, o que você está querendo? Ou por que o Senhor está falando com ela? Quanto à mulher, deixou o seu cântaro, foi à cidade e disse ao povo, venham comigo e vejam um homem que me disse tudo o que eu já fiz. Não seria ele por acaso Cristo?
Então saíram da cidade e foram até onde Jesus estava. Pula comigo para o verso 39. Muitos samaritanos daquela cidade creram em Jesus por causa do testemunho da mulher que tinha dito: ele me disse tudo o que eu já fiz. Quando, pois, os samaritanos foram até Jesus, pediram-lhe que permanecesse com eles. E Jesus ficou ali por 2 dias. Muitos outros creram nele por causa da palavra de Jesus. E diziam à mulher: agora não é mais por causa do que você falou que nós cremos, mas porque nós mesmos ouvimos e sabemos que este é verdadeiramente o Salvador do mundo. Sabe, meus queridos, quando a gente entende, quando a gente vem para um encontro com Jesus e a gente entende quem Ele é, as nossas necessidades passam a ser problema de plano B. Ela não foi buscar água? Foi? Foi meio-dia, né? Ou seja, já devia estar faltando água. Mas quando ela entende quem está falando com ela, quando Jesus se revela para ela, automaticamente o cântaro fica de lado. A necessidade do agora não é mais uma necessidade. Ela sai desesperada e vai até a cidade. Ela, que fugia do povo, que se isolava, porque era uma falada. Ela começa a falar para o povo: eu conheci um homem que falou tudo o que eu já fiz. Será que ele não é o Cristo? E a palavra nos conta que uma multidão vem e ouve Jesus. Pede para que ele fique ali 2 dias. E eles dizem para ela: nós não cremos mais porque você disse. Nós cremos porque nós ouvimos e vimos. E sabemos que verdadeiramente ele é o Salvador do mundo. Aquele que tem um encontro de verdade com Jesus e tem a revelação de Jesus para ele, o rio de água viva flui dele. Sabe o que acontece? Você mata a sede de outros também. Chegou o tempo da gente parar, da gente ficar tentando matar a nossa sede com um copinho de água, quando Jesus está te oferecendo uma fonte, que não vai só saciar a sua vida, mas a vida daqueles que estão à sua volta também. Vocês estão entendendo? Hoje, igreja, eu e você precisamos entender que Jesus é suficiente. E o encontro que ele marcou comigo, com você aqui, é para que a gente conheça mais dele. Ah, mas eu conheço muito bem Cristo, dava a conhecer mais. Ele quer te levar muito mais fundo. Ele quer que você experimente muito mais ainda. Nunca é o bastante. Entenda isso. A nossa sede por ele não pode morrer. A gente tem que continuar experimentando da água dele. Para a gente finalizar, abram comigo em Hebreus, capítulo 13, verso 7. Sabe o que fez a diferença na vida daquela mulher? O fato dela corresponder ao Senhor. Hebreus 13, verso 7. Porque, como eu falei para vocês, quando Jesus fala da ferida dela, ela começa a tratar de religiosidade. Do que, o que era certo fazer, o que não era certo fazer, onde fazer, como fazer. Eu vou falar para vocês, não se trata simplesmente do ritual em si. Nós precisamos entender quem Cristo é. Porque quando conhecemos Cristo, aí a gente consegue corresponder a Ele. Mas para corresponder a Ele, a gente tem que ouvir o que Ele está nos falando. E a gente tem que tomar uma postura. Hebreus 13, 7. Lembre-se dos seus líderes, os quais pregaram a palavra de Deus a vocês e consideraram atentamente o fim da vida deles. Imitem a fé que tiveram. Verso 8. Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e para sempre. Irmãos, a estratégia não mudou. O que Jesus estava falando com aquela mulher samaritana é o que Ele está tratando comigo e com você hoje. Jesus não mudou. O mesmo Jesus que está oferecendo uma água para ela, naquele dia, uma fonte a jorrar, Ele está oferecendo para mim e para você. Hebreus também nos diz: se hoje ouvires a palavra do Senhor, não endureçam o seu coração. A oportunidade está dada para mim e para você. Então eu queria nesse momento convidar você a orar comigo. Queria que você ficasse à vontade, de pé, de joelhos, sentado, como você preferir. Mas se hoje, você olhando para a sua vida, você diz: realmente, eu tenho tentado alcançar prazer e satisfação em pocinhos de água, quando o Senhor está me oferecendo algo maior. Eu preciso experimentar do algo maior do Senhor. Eu preciso conhecer quem Ele é. Eu queria que você levantasse a sua mão. Ah, mas eu conheço. Mas se você entende que dá para conhecer mais, você quer conhecer mais, eu queria convidar você a levantar a sua mão para que possamos orar por você. Amém? Você continua aí no mesmo lugar que você está, e a gente vai continuar orando. Amém? Queria que todos fechassem os olhos, curvassem a sua cabeça, e que você abrisse o seu coração para o Senhor.
neste momento. Papai, em nome do Senhor Jesus, Senhor Pai, aqui está, Senhor Pai, a sua igreja, Deus. Aqui está para os seus filhos, Pai. E nesse momento, Pai, o Senhor não está se atentando, Senhor Jesus, Senhor Pai, para a vida que vivíamos, Senhor Jesus, pelo que as pessoas falam de nós, Pai. Senhor Jesus, ou porque já aconteceu, Senhor. Pai, Senhor, Pai, nesse momento, o Senhor Jesus nos está dando a oportunidade, Pai, Senhor Jesus, de experimentar o seu amor que é para todos, Pai, e de corresponder a Ele, Senhor Jesus, Pai, um encontro, Pai, verdadeiro e sincero contigo, Pai, Senhor Jesus, ele só chega no seu propósito, Pai, quando conhecemos o Senhor, Pai, Pai, quando o Senhor se revela a nós, Pai. Então hoje, Senhor Jesus, eu clamo, Senhor Jesus, por cada um que está aqui, Deus, Senhor Pai, nos leva, Senhor Jesus, ao pleno conhecimento de quem Tu és, Senhor Jesus, Pai, se há alguém aqui essa noite, Pai, que não Te conhece, Deus, Pai, só conhece de ouvir falar, Deus, Pai, eu clamo a Ti, Senhor Jesus, Pai, que hoje, Pai, saiamos daqui, Pai, Pai, depois de ter vivido uma experiência contigo, Pai, de ter tido um encontro com o Senhor, Deus, porque tudo o que precisamos é a Sua presença. Jesus é suficiente, Jesus é suficiente o tempo todo, em nome de Jesus, aleluias, amém. Junto ao poço estava eu, quando um homem judeu viu a sede que havia em mim. Sem me ouvir, conheceu e me ofereceu uma água que jorra sem fim. Dá-me de beber, pois tenho sede. Não quero mais buscar em outras fontes. Não precisarei aqui voltar pra minha sede saciar, uma vez que eu já ouvi Teu falar. Tu és por quem a minha alma esperou, a fonte da vida que me encontrou. És o dom de Deus, o Messias, o meu Salvador. Junto ao poço estava eu, quando um homem judeu viu a sede que havia em mim. Sem me ouvir, conheceu e me ofereceu uma água que jorra sem fim. Dai-me de beber, pois tenho sede. Não quero mais buscar em outras fontes. Não precisarei aqui voltar pra minha sede saciar, uma vez que eu já ouvi Teu falar. Tu és por quem a minha alma esperou, a fonte da vida que me encontrou. És o dom de Deus, o Messias, o meu Salvador. Tu és por quem a minha alma esperou, a fonte da vida que me encontrou.
És o dom de Deus, o Messias, o meu Salvador. Dá-me de beber e dá-me de beber, pois tenho sede. Não quero mais buscar em outras fontes. Não precisarei aqui voltar pra minha sede saciar. Uma vez que eu já ouvi teu falar, Dai-nos e dá-me de beber, pois tenho sede. Não quero mais buscar em outras fontes. Não precisarei, não precisarei aqui voltar pra minha sede saciar. uma vez que eu já ouvi teu falar. Tu és por quem a minha alma esperou, a fonte da vida que me encontrou. És o dom de Deus, o Messias, o meu Salvador. Pois tu és por quem a minha alma esperou, a fonte da vida que me encontrou. És o dom de Deus, o Messias, o meu Salvador. Aplauda o nome do Senhor Jesus. Aleluia, Deus. Deus maravilhoso. Aleluia. E assim agradecemos a oportunidade. E agora já passando essa oportunidade para os nossos líderes que também têm algo a falar. Amém? Paz do Senhor, igreja. Pode se sentar rapidinho. Glória a Deus por esta noite. Já vou começar os agradecimentos, mas antes vou chamar o Dani aqui. A gente quer agradecer ao Dani por ter aceitado essa incumbência que a gente propôs para ele. Ele foi pego de surpresa, irmãos, vou confessar. A gente fez uma surpresinha na Chubrac e falamos, então, o preletor vai ser o Daniel. Aí ele falou, eu mesmo? Aí eu falei, você mesmo. Eu chamo a Vitória, vai estar abençoando ele com uma lembrancinha. As palmas louvam o Senhor pela vida do Dani. Amém. Primeiramente, quero agradecer a Deus, porque sem Ele, nada disso estaria acontecendo nesta noite. E todo esse culto, tudo que foi preparado é para Ele. Então, é o nosso maior convidado de honra, e se esteve presente aqui nesta noite. Amém? Agradecer também a liderança da Dobrac, Misael e a Camila, que toparam, junto comigo, realizar esse culto, né? Preparar todo esse culto dirigido pelos jovens e adolescentes. Agradecer a cada irmão que se dispôs aqui, estar aqui nesta noite. Os irmãos da UBPC Butujuru, acertei? O irmão Evandro e a irmã Jéssica com a família. Os irmãos Juízo e Justiça, acertei também? Amém. Deus abençoe pela vida da irmã Esther, que escreveu aquele louvor, né, autoral dela. E todos os irmãos da nossa igreja, a igreja de Salesópolis, que é a nossa irmã, e sempre está junto com a gente, já é de casa. Deus abençoe cada um de vocês. E se eu esquecer, amém, Deus abençoe a vida de vocês também. E os nossos pastores, que sempre nos apoiam também, e sempre entram nas nossas loucuras, mas sempre está com a gente. Muito obrigada, pastor Eduardo, pastora Rosana. Deus abençoe. E para encerrar, eu vou convidar o pastor Eduardo para dar a bênção final.
Amém? E as palmas louvam ao Senhor. Amém. Parabéns. Parabéns aos nossos jovens, Jubrac, né? Adolescentes, a Dobrac, toda a liderança, agradecendo a todos os irmãos, mais uma vez aí, que compraram a ideia do DIG, né? Não só regional, né? O Evandro está aqui, a Jéssica, mas nós estamos fazendo nas igrejas também, de uma forma, podemos evangelizar, trazer alguém, um amigo nosso, para também ouvir a palavra, e agradecendo a todos que aceitaram esse convite, estão aqui também, louvando a Deus pela vida dos irmãos da igreja, vivendo uma nova história, né, que está ali. Nós não anotamos, mas é o nosso professor aqui de bateria, de contrabaixo, o Alexandre, né, e a Fabiana, e o Alanis também, o Israel, que são alunos de violão nosso já há muito tempo, né, vai continuar parado. Amém? E os nossos amados Salesópolis, todos, obrigado. A gente está, e cada visitante que comprou essa ideia. Amém? A gente precisa ir mais profundo em Deus, né? Precisamos desse dig, né? De estarmos. E aí o poço que ficou muito legal, né? Os irmãos perceberam que tem um poço aqui, literalmente. Não dá para você enfiar a mão e cantar, né? Cantar, dai-me de beber, pois tenho sede. Tem mais copinho com água ali. Ficou legal, né, irmãos? Quem gostou aí, dá uma glória a Deus. Tá aqui, ó. Todo aquele que beber dessa água terá sede de novo. Mas quem beber da água que eu lhe darei, esse nunca mais terá sede. A gente está bebendo da água da vida. Nunca feche a torneira dessa água da vida que é Jesus, né? Nunca feche a torneira, para que você possa continuar produzindo, né, para a glória de Deus. Vamos encerrar agradecendo aí a Deus por essa oportunidade, que possamos ter mais cultos dig, né? Lembrando aos irmãos da casa, amanhã a nossa Santa Ceia, sábado que vem nós temos o aniversário do Ministério de Louvor. Então, tem bastante coisa para a gente continuar aí fazendo para a glória do Senhor Jesus. Estenda a sua mão. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor faça resplandecer a luz do rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. Que o grande amor de Deus, a graça do nosso Senhor Jesus Cristo e a doce comunhão do Espírito Santo estejam com todos. Todos digam amém. Dê um abraço, seu irmão, e na paz do Senhor. Está encerrado em nome de Jesus.